Olá, meu nome é Arthur, eu sou enfermeiro formado pela Federal do Piauí, sou mestre em Ciências formado pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e atualmente faço meu doutorado pela escola e em parceria de cotutela com a Escola Nacional de Saúde Pública, aqui na Universidade Nova de Lisboa. Eu estou aqui hoje para falar um pouco da minha dissertação de mestrado, que é um projeto chamado Vulnerabilidade ao HIV entre usuários de aplicativos geossociais de encontro. Eu fiz esse projeto em parceria com a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Piauí e a Universidade de São Paulo. Essa ideia surgiu quando a gente começa a estudar um pouco sobre saúde LGBT e HIV. A gente vê que na América Latina o Brasil é o único país, um dos poucos países, quer dizer, que ainda mostra um crescimento no número de infecções. Principalmente quando a gente olha para essas infecções e o perfil dessas novas infecções, quem são essas pessoas? A gente tem uma epidemia desproporcional entre a população LGBT, principalmente entre homens que fazem sexo com homens, e a gente está vendo um crescimento principalmente nas duas extremidades da curva etária, assim, entre aqueles mais novos, menores de 20 anos, e acima de 50 anos. E aí a gente teve essa ideia porque muita gente meio que culpa os aplicativos por esse aumento, mas a gente não tem dados, pelo menos não no Brasil, e nem na época que eu comecei essa pesquisa a gente não tinha dados sobre se realmente existe uma associação, de como é que se daria essa influência, coisas desse tipo. Então a gente começou essa pesquisa, que teve várias etapas e várias metodologias diferentes. Inicialmente a gente fez uma revisão da literatura científica. A gente analisou inicialmente 850 artigos da literatura científica internacional para poder se apropriar do tema e ter um compreendimento melhor e sintetizar essa informação, que até então isso não existia. Em seguida, nós passamos por uma etapa de análises qualitativas. A gente fez entrevistas em profundidade com 30 usuários de aplicativos, do Hornet especificamente, que trouxe dados muito interessantes. A gente percebe que tem uma falta de conhecimento muito grande sobre formas de prevenção, onde elas são basicamente ligadas à camisinha. Quando você tira a camisinha da equação, essas pessoas se tornam desprotegidas. A gente percebe que ainda existe um modelo heterossexista de prevenção, que ele é implantado pelas ações de prevenção, mas ele também é reproduzido pelas pessoas. E com o modelo heterossexista, se você está fora dessa norma, você não tem ferramentas de como se proteger. O que isso quer dizer? Tem uma frase muito emblemática desse estudo, que é um dos entrevistados que fala que ele só usa camisinha com as mulheres, porque tem medo de engravidar, e com os caras não. Então, a gente percebe aí que a lógica heterossexista é isso, você tem modelo de relações heterossexuais, só que elas não são aplicáveis ao modelo de relações homossexuais. E essa foi a ideia também desse projeto, dar visibilidade para a gente entender as necessidades da população LGBT. Após essa análise desses 30 indivíduos, a gente passou para outra etapa do projeto, que fez análise no Brasil inteiro. A gente analisou 2.250 homens, fazendo essa abrangência nacional em todas as regiões do Brasil. E a gente conseguiu, a partir disso, fazer um perfil desses homens, ou seja, são homens jovens, em torno de 25 anos, que se identificam como gays, versáteis, homossexuais, fazem uso dos aplicativos diariamente, mais de uma vez por dia, é a principal forma de encontrar parceiros sexuais, tem uma média de parcerias sexuais elevadas, se a gente compara com a busca offline por parceiros ou a população geral. Em seguida, a gente fez uma nova etapa da pesquisa em que a gente buscou explorar apenas aqueles homens acima de 50 anos, buscando assim entender essas vulnerabilidades dessa parte da população que está tendo um aumento de número de infecções. Então a gente fez uma etapa apenas explorando esses homens e a gente encontrou dados também muito interessantes, em que quase metade nunca tinha se testado, 1/4 deles fez sexo anal sem camisinha no último mês. A gente tem uma prevalência de HIV dentro desse grupo de 11,7%, da população geral, a nível de comparação, é de 8%.
quase 31% não sabiam seu status sorológico, ou seja, não sabiam se eram HIV positivo, negativo. E isso é uma coisa que realmente é muito importante. A falta de informação é o que a gente deve se preocupar. A questão não é sobre o uso de aplicativos, se eles fazem bem ou se fazem mal. Existem aspectos de risco e de proteção nos aplicativos, e às vezes eles ocorrem simultaneamente, mas a questão é que a gente precisa de mais informação. Quanto mais informação as pessoas tiverem, mais elas podem se prevenir. A gente tem que pensar em disponibilizar diversas formas de prevenção e cada um escolhe a que é mais adequada para você. Bom, essa é a minha pesquisa. Queria saber a opinião de vocês. Obrigado.